안녕하십니까? Olá, pessoal. 우리가 CLF라는 이름으로 모여서 이렇게 말씀 나눌 수 있는 게 얼마나 감사한지 모릅니다. É tão gratificante nós podermos nos reunir em nome do CLF. 하나님은 당신의 마음 안에 있는 귀한 사랑을 우리 마음에 쏟아주시기를 바랍니다. Deus deseja derramar o seu precioso amor do seu coração em nosso coração. 모여서 이야기를 하는 가운데 하나님의 마음을 알고 우리 마음이 하나님의 마음에 닿아서 하나님의 마음이 내 속에 전달된다면 E se nós conhecermos o coração de Deus e alcançarmos o coração de Deus e o coração de Deus se relacionar ao nosso, 지금까지 살아왔던 삶과 전혀 다른 삶을 하나님 여러분에게 만드실 겁니다. independente de quem seja, Deus vai fazer com que você se torne uma pessoa completamente diferente de agora. Hoje vamos ler a palavra de Romanos 3, a partir do versículo 19. Romanos, capítulo 3, versículo 19 até 31. 율법이 말하는 바는 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것이니 이는 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님의 심판 아래 있게 하려 합니다. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. 율법 외에 하나님 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없는. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광 이르지 못하더니. For all have sinned and come short of the glory of God. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, 하나님 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자. sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, 하나님이 그의 피로 인하여 믿음으로 말미암아 화목 제물로 세우셨으니 a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. 곧 이때에 자기 의로우심을 나타내사 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하십니다. To declare Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. 있을 수 없느니라. 무슨 법으로냐 행위로냐 아니라 오직 믿음의 법으로니라. where is boasting then? It is excluded. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída, 그러므로 사람이 porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. 믿음으로 된 줄을 우리가 인정하노라. Therefore we conclude that a man Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. 유대인의 하나님뿐이시며 또 이방인의 하나님 아니시며 진실로 이방인의 하나님도 되시느니라. is he É, porventura, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. okay, we read to verse 29. 한 번은 제가 케냐 나이로비에 있었는데 Once I was in Nós lemos até aqui, 중이었습니다. versículo 29. conference. 이제 말라위 Uma vez eu estava em Nairobi, Quênia, e estava tendo uma conferência. 대통령궁에 갔다가 또 무슨 회의 E o presidente de Malawi me convidou Presidential palace of Malawi and I went to another meeting. 케냐에서 e eu fui para o palácio do presidente de Malawi e para o encontro com ele. E de Quênia até Malawi, On a regular passenger jet plane, it takes 4 hours and 20 minutes. de avião demora 4 horas e meia. 내가 저녁에 케냐 집회를 해야 하는데 올 수가 없었어요. Por mais que eu calculasse, Calculated, there was no way ficando de manhã from Kenya e à noite eu tinha que fazer a conferência no Quênia. service. 그 한영기가 말하기를 So one of the brothers said, 우리 전세기를 타면 2시간 20분 만에 간다는 거예요. if we E um irmão falou: get there in 2 hours and 20 minutes, 아, 믿어지지가 않았어요.
I couldn't believe that. Se a gente for a gente for rapidinho de jato, a gente pode ir em 2 horas e 20 minutos. 20 minutes. How Normalmente, de avião vai em 4 horas, né, e meia, mas como é que a gente pode ir em 2 horas e 20 minutos? so we reserved É quase a metade do tempo para ir tão rápido assim. the morning. We got on the E a gente reservou aquele avião. It's a chartered flight, so it's only our people on A gente foi de manhã, entramos no avião. E só tinha nós no avião, porque era um avião alugado. O avião, normalmente, ele sobe a 20 mil metros. the gauge to see how high we were actually. 다른 비행기보다 배는 더 높이 뜨는 것 같아요. But I think we were maybe twice Eu não vi other planes. quanto a gente estava de altura, né? Porque eu não vi o painel de controle. Mas eu acho que a gente estava 2 vezes mais alto do que o outro avião. E o piloto disse que quanto mais o avião ele sobe, You travel much faster. então tem menos resistência. Então o avião pode ir mais rápido. They said that in the future, Então, se for mais alto ainda, 하지만 막 미사일만큼 빨리 da Coreia até os Estados Unidos pode ir em 3 horas. 어쨌든 그 비행기를 탔습니다. anyway, Eu pensei, nossa, não é tão rápido quanto um míssil isso? 막 후루하기도 하는데 E eu peguei esse jato. turbulence. 비행기에 참 가는지 안 가는지 E o avião, normalmente, ele balança, tem turbulência, 공기 마찰이 적기 mas não dava nem para sentir se o avião estava indo ou não. 위로 올라가면 올라가서 기압이 낮아지고 Porque tem menos resistência do ar. 적어서 And there's less air E resistance. quanto mais você sobe, menos pressão tem. And they say that's why the airplane can travel. Tem menos atrito com o ar. 대통령도 만나고 At that time, E o avião pode ir mais rápido. we had a meeting with the ministers. 충분히 하고 Naquele tempo, a gente encontrou o presidente, a gente fez reunião com os ministros, a gente fez um monte de reunião 그래서 우리가 신앙을 하는데 e à noite a gente pôde vir para Nairobi fazer a conferência. 많으면 많을수록 하나님 나가는데 그 압력을 부딪혀서 Pessoal, na nossa vida espiritual, The more pressure it puts you against you to go out to God. quanto mais a gente comete pecado, mais pressão a gente sente para ficar indo diante de Deus. However, E a gente sente não ter liberdade de ir para diante de Deus. 찢어지면 Mas se você se libertar de todos os pecados do seu coração, 이런 마음 안에 se o seu coração ficar tão branco quanto a neve, enter into your heart. 그럼 여러분 어떻게 여러분의 마음하고 o coração de Deus vai entrar exatamente como ele é no seu coração. 성경이 어렵고 복잡하고 힘든 것이 Então, o que acontece é que o seu coração e o de Deus se tornam iguais. 너무너무 평안하고 A Bíblia é difícil, complicada, cansativa, por quê? The Bible is so peaceful, has depth, it's sweet, it is tasty. 저는 제가 Na verdade, a Bíblia ela é muito pacífica, tem tranquilidade, é doce, é saborosa. 믿었고 경험했고 Hoje eu li a palavra de Romanos. These words, experienced it, and accepted them into my heart. 이제 저는 이 말씀 Eu experimentei essa palavra, acreditei nessa palavra e eu a recebi no meu 이 coração. 말씀 그대로 받아들이면 So if you accept these words exactly as they are, E eu quero expressar exatamente para vocês. E se vocês aceitarem essa palavra exatamente como ela é, things will happen. 저는 오늘 그 이야기를 하려고 합니다. And tonight, dentro do seu coração vão acontecer incríveis trabalhos. you know, it's clear what we're going to talk about. Hoje à noite eu quero falar sobre isso para vocês. 때문에 이야기를 좀 돌리고 있는 겁니다. Então, é claro que eu vou falar, mas eu não vou falar muito bem. Mas eu sei que eu estou tentando desviar, não desviar muito do assunto. Mas de acordo com a palavra de Romanos 3, que nós lemos hoje, o que diz no versículo 19? Know that what things soever the law says, Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. different
difference between those under the law and those Aos que vivem, qual a diferença da pessoa que vive sob a lei e a pessoa que vive sobre a lei? people who are ruled by the 율법 위에 law 있는 자는 and people A pessoa que vive sob a lei está sendo governada pela are lei, people who live without e a pessoa que está sobre a lei, ela não recebe nenhuma interferência da lei. 자들에게 말을 한다. Now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law. 여러분에게 질문하겠습니다. Everyone, I want to ask you a E, question. ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. Então, eu quero perguntar para vocês. 법이 먼저 생겼어요. 도둑질이 먼저 생겼어요. Was the law made first? Não or roube. was the theft first? Primeiro surgiu a lei ou primeiro surgiu o roubo? The theft was first, right? 도둑질 안 했는데 도둑질하지 말라 소리 안 했겠지요? If nobody committed theft, O roubo surgiu primeiro. 맞습니까? is that right? 간음하지 말라. Se ninguém roubou, por que mandariam não roubar? Não é verdade? Which is first? Não adulterarás. Or the law that says thou shalt not commit O adultério veio primeiro ou a lei para não adulterar veio primeiro? 그렇죠? right? 거짓말하지 말라. Thou shalt not lie. O adultério veio primeiro, não é? Why was this law made? Não mentirás. 때문에 거짓말하지 Por que surgiu essa You lei? have lied, the law was made, thou shalt not lie. Porque você mentiu, é que surgiu a lei para você não mentir. 거짓말하지 마라 안 그러지요? You wouldn't say, thou shalt not lie. 너 거짓말. Ninguém mentiu, 너 언제 거짓말했는데? When did I lie? mas ninguém vai falar para você não mentir. Thou shalt not lie. Oh, não mente. 하는 이야기. Quando que eu menti? Lied. 맞습니까? Is that right? Se você diz não mentirás, quer dizer que você já mentiu, certo? Shall not lie, it means they have Certo? already lied. 간음하지 말라는 말은 간음을 했다는 이야기예요. Thou shalt not commit adultery, it means Você dizer não mentirás quer dizer que você já mentiu. thou shalt not steal, it means they've already Você dizer não adulterarás quer dizer que você já adulterou. 그러면 Você dizer não roubarás quer dizer que você já roubou. 하나님이 도둑질하지 certo? 말라고 했을 때 When God Então, said, thou shalt not steal. Vamos falar sobre isso. Why did he say that? 인간이 도둑질했기 Quando Deus falou não roubarás, Is that right? por que ele falou isso? 그 도둑질했는데 Porque o homem já roubou, 앞으로 도둑질하는 certo? So if they don't steal from that point Não on, é? 끝납니까? does that make them clean? Ele já roubou. No. Então, daqui para frente ele não vai mais roubar. Então, isso o torna limpo? Não. 말하는 바는 율법 아래 있는 자들. Ele já roubou. So what does it mean? What things soever the law saith, it saith to them who are under the law. 간음을 해. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei. O que isso quer dizer? Adultery. 거짓말을 했기 때문에 거짓말하지 말라 그러고. Because they have Porque essa pessoa adulterou é que a lei diz para não adulterar. Porque essa pessoa mentiu é que é dito para não mentir. 하지 말라. 살인. Porque a pessoa roubou, então a lei diz para não roubar. So when the law says, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not murder, thou shalt not lie, Quando a lei disse não adulterarás, não roubarás, não matarás, não mentirás, because we have already committed adultery, we have already stolen, we have already lied, that's why they made those laws. 다시 말해 죄가 então, porque nós já adulteramos, já roubamos, já mentimos, por isso que essas leis foram feitas. Então eu quero perguntar de novo, primeiro foi feita a lei ou primeiro veio o pecado? 간음을 했다는 얘기이기 때문에 O pecado veio primeiro. Adultery means they have already committed 간음하지 adultery. 말라고 해서 간음을 안 했다고. Por isso, quando ele disse não adulterarás, quer dizer que você já adulterou. And then you didn't commit adultery, that does not make you clean. 도둑질하지 말라고 해서 E quando ele disse não adulterarás, não quer dizer que você está limpo. Doesn't make you clean. 거짓말하지 말라고 했는데 거짓말 안 했다. Não roubarás, porque você, a partir de então, para de roubar, isso não se torna limpo. Lie, and then you didn't lie, that doesn't make you clean. You have already lied, that's why it says thou shalt not 그러면 lie. 우리가 거짓말 Não mentirás, mas depois disso você não mente. Então você já mentiu, então isso não te torna limpo. Does that make you into a good Então a lei diz não mentirás. E se eu não mentir daqui para frente, eu vou me tornar uma pessoa bondosa? Não. Therefore, what things soever the law Eu já sou pecador. 자들에게 말하는 것이다.
It saith to them who are Então, under the law. o que a lei diz What does this mean? 율법에 간음하지 말라고 했을 aos que vivem na lei? 했다는 이야기고. O que isso quer dizer? 하지 말라고 했을 때는 Quando a lei disse não adulterarás, quer dizer que você já adulterou. E quando ele disse não mentirás, porque você já mentiu. Does not mean Mesmo que você não minta daqui para frente, in chapter 3 verse 19. não é por isso que você vai ser abençoado. 그렇게 말하는 것입니다. Now we know that what Então, capítulo 3, versículo 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, thou shalt not commit adultery because you have already committed adultery. That's why 도둑질하지 that law 말 was 이미 made. 도둑질했기 때문에 도둑질하지 말라. Thou shalt not steal. You have already committed. a lei foi dada para a pessoa falando não adulterarás porque ela já adulterou. Thou shalt not lie. Não matar, não roubarás, é porque você já roubou que foi dada a lei. 간음하는 도둑질 Não mentirás, porque essa lei foi dada porque você já mentiu. Steal, you don't commit adultery. Does that make you clean? 그건 아니라는 것입니다. Not so. Então, desde então eu paro de mentir, eu não roubo, eu não adultero mais. Então isso me torna limpo? Não é assim. 죄를 Por 깨닫게 isso, 하기 위해서 율법을 주었다는 겁니다. The law was given a lei nos deu, knowledge of sin. 제가 사람들은 이 율법을 잘 a lei nos foi dada para a gente perceber o pecado. Well, that they will be blessed. 그렇지 않다는 것입니다. Not so. As pessoas pensam que a lei foi dada e se eu cumprir ela bem eu vou ser abençoada. Não é isso. Não é assim. A long time ago, they had the curfew law. 우리가 6.25 사변 직후에 그때 간첩 Antigamente no nosso país, na Coreia, tinha uma lei. Right after the Korean War, during the nighttime, the spies would get on the boats and they would enter Korea. 밤 12시간 Porque antigamente, na Guerra da Coreia, à noite, os espiões, eles pegavam o barco e entravam na Coreia. Então, depois da meia-noite, Around after midnight, the police would ele não podia mais entrar com o navio. Se você estiver andando, tem o toque de recolher, né? Se você estiver andando à noite, então pode ser preso. not have the Mas 왜냐면 우리나라 na província Chungcheongbuk because every não tinha o toque de recolher. the ocean, 충청북도에는 but the Chungcheongbuk-do province Porque a Coreia, toda a península, ela é coberta pelo oceano. Mas a província de Chungcheongdo não era. Então não tinha um oceano, era tudo terra. Então não tinha o toque de recolher. 자 예를 들어 봅시다. E depois que a Coreia ficou mais desenvolvida, acabou a lei do toque do recolher. Então, por exemplo, Namdo province at the 아, border, 밤에 12시 넘어다니다 이제 막 경찰 쫓겨요. and then então eu sou uma pessoa que vivo na província de Chungcheongnam-do e vou para outra província. E quase meia-noite eu estou andando e a polícia vem atrás de mim. Mas se eu for para Chungcheongbuk-do, understand? 이해하세요? Do you understand? então, lá não tem nenhuma lei que te proíba andar meia-noite, entende? Entende? Bukdo province, there is no curfew. Então, Chungcheongnam-do, na província de lá, tem essa lei do toque do recolher. Mas na Chungcheongbuk-do não tem essa lei. Então, o fato de ter a lei é porque nós cometemos o pecado. Por mais que a gente faça bem, 읽어봅시다. So let's read the scriptures a little bit more. nós não conseguimos nos libertar do pecado. Então vamos ler um pouco mais a Bíblia. 그러므로 율법의 행위로는 그의 앞에 어렵다 하시면 Vamos ver o versículo 20. 죄를 깨달으니라. Therefore, Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. 도둑질했기 때문에 도둑질하지 말라 그랬고 거짓말했기 때문에 거짓말하지 말라고 간음했기 간음하지 말라 그랬기 때문에 앞으로 그 법이 왔을 때는 이미 우리 법 아래 있기 때문에 죄를 지은 사람이라는 것입니다. because Porque a lei diz para a gente não mentir, porque nós roubamos, então diz para não roubar, porque adulteramos, por isso a lei diz para não adulterar, porque under the law and nós já pecamos, a lei foi nos dada e nós já estamos debaixo da lei do pecado. 율법 아래 있는 자에게 말한 것이니 이는 모든 입을 막 온세를 하는 Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. verse 20, what does it say? Então, no versículo 20, o que diz? 행위로
그의 앞에 어렵다. visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. For by the law is the knowledge of sin. 여러분 하나님이 율법을 지키면 복을 준다고 했지만 Everyone, God said that if you keep the law, Embora Deus tenha falado que se você cumprir o mandamento você vai ser abençoado, mas porque não existe ninguém que possa cumprir a lei perfeitamente, law, what that means is Ele nos deu a lei. Isso significa o quê? He did not give us the law so that we Ele nos deu a lei não para a gente não cometer o pecado. 함께 하기 위하여 율법을 주었다고 성경은 말합니다. Ele nos deu a lei para a gente ter o pleno conhecimento do pecado. A Bíblia o diz. 다니면서 everyone as you go to church, 우리 십계명 따라 Vocês, frequentando a igreja, 두지 말라. shall have no other seguindo os 10 mandamentos, não terá outros deuses diante de ti, não farás imagens de escultura, não tomarás o nome do teu Deus em vão, cuida do sábado, santifica ele, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não cobiçarás, não darás falso testemunho. Então tem até 10 mandamentos. If you keep these well, can you go to Se você cumprir muito bem isso, você pode ir para o céu? 율법에 Não. 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 한 명도 없다 그럽니다. by the deeds of the law, Visto there que is not ninguém even será justificado diante dele por obras da lei. 여러분 참 많은 교회가 잘못 가르치는 것이 However, so many churches today are Mas hoje em dia, muitas igrejas estão ensinando errado, 받는다고 이야기를 하고 있습니다. they say that according to the word of God, if you keep the porque eles dizem que, conforme a palavra de Deus, se você cumprir bem os mandamentos, você vai ser abençoado. Claro que a Bíblia diz isso. Se você cumprir tudo que a lei diz. but the problem, Mas o problema é que nós já quebramos a lei. no matter how well we Por mais que daqui para frente a gente cumpra bem, 받을 수 없다는 것입니다. we cannot be blessed by keeping the a law. gente não tem como ser abençoado cumprindo a lei. 육체가 없기 때문입니다. Why? Because there shall be no flesh justified. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Let us look at verse 20. 그러면 율법에 Versículo 20. 육체가 없나니 Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. 그것 가지고는 우리가 깨끗하게 될 수 없습니다. no matter how well we keep Por mais que a gente cumpra muito bem a lei, através disso a gente não pode ser limpo. try to keep the law, what do you begin to Então, enquanto a gente tenta cumprir a lei, o que a gente sente? Eu não consigo, eu sou pecador. 율법을 주었습니다. to have you realize that you're a sinner, the law Para eu perceber que eu sou pecador, a lei nos foi dada. É o que a Bíblia está nos dizendo, não é? spiritual life the wrong way. Hoje em dia, muitas pessoas estão com a vida espiritual errada. Ah, se eu cumprir bem o mandamento, eu vou ser vou ser abençoado, e eu vou ser perdoado, eu vou ser lavado. É o que as pessoas pensam, mas não é assim. Porque nós já estamos debaixo da lei, nós devemos receber maldição. 육체가 없습니다. Therefore, by the deeds of the law, there shall Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. And then the next verse, 20 E o próximo versículo, 21. 여기 versículo 21. 육으로 말미암지 않고 Here, not of the law, Mas agora sem lei 이렇게 되는 방법이 나타난 것입니다. there is a way that has come that can se manifestou um método para se tornar justo. Verse 21 is saying is, 이제는 율법 O que o versículo 21 diz? 상관없이 and now having nothing to do Mas agora, sem relação nenhuma com a lei, now the righteousness of God having nothing se manifestou a justiça de Deus. 이렇게 뭘 가르쳐 주려고 하냐면은 therefore what is God trying to teach us? Mas o que Deus queria nos ensinar? The purpose of giving us the law, O objetivo de Deus nos dar a lei, it was not so that we'll keep the law very well to be blessed. Ele não nos deu a lei para a gente ser abençoado. Can be blessed. Claro, você pode ser abençoado se cumprir toda a lei. Mas, como não existe nenhuma pessoa que possa cumprir perfeitamente todas as leis, 아무리 porque nós já somos pecadores, Therefore, no matter how well you
Por mais que daqui para frente a gente queira cumprir bem os mandamentos, sinned. porque nós já cometemos pecado, 죄를 지었지만 então isso não tem como acontecer. Embora eu tenha pecado, se eu for bom a partir de agora, se eu não cometer mais pecado, jamais pode acontecer isso. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, For by the law is the knowledge. em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Verse 21. 이제는 Agora no versículo 21. 한 의가 나타났습니다. But now the righteousness of God without Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. righteous. Aqui aparece um caminho para se tornar justo, certo? This path to become righteous, 율법 Mas esse caminho para se tornar justo does it have to do with the law or tem not? relação com a lei ou não? 없이 의롭게 되는 길이 있습니다. There's the path Não importa se você cumpre ou não os mandamentos, tem um caminho para você se tornar justo. being witnessed by the law and the prophets. A justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Versículo 22. 모든 믿는 자 미치는 하나님 의인이 차별합니다. Even the Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. because we have broken the law. Porque não há distinção. Porque nós quebramos a lei. Por mais que a gente cumpra bem a lei, Cannot become righteous. nós não podemos ser justificados pela lei. Therefore, not through the law, 의롭게 되는 법 Por isso, não pela lei. God made a way for us to become righteous. Deus criou um novo caminho para nos tornarmos justos. 법이 만들어진 것입니다. The way to become righteous through the cross. Ele criou o método para a gente se tornar justo através da cruz de Jesus Cristo. Don't know this. 아직까지 Mas as pessoas que não sabem disso, 되려고 하는 사람이 있습니다. Still, there are people who are trying to become clean. tem pessoas que ainda se esforçam para se tornar limpos cumprindo a lei. 절대로 우리가 거룩하게 될 수, 어렵게 될 수 없습니다. The words that we read tonight, it tells us that by keeping the law, Essas palavras que nós lemos hoje à noite, cumprindo a lei, não tem nada a ver com a nossa justiça. crucified for you, there is no other way. Fora o sangue de Jesus Cristo, não tem outro método para a gente se tornar justo. 제가 Então, deixa eu falar uma coisa. There's this one person I knew very well. 지금 목사 Tem uma pessoa que eu conheço muito bem, 이분은 젊은 e ele é um pastor agora. And when he was young, he Quando ele era jovem, ele amava jogar futebol. 그리고 막 놀면서 공을 차고 if he had a ball, Se ele tivesse uma bola, ele ficava o dia inteiro chutando a bola sozinho. 국가대표가 돼. E ele tinha um sonho, national team era se tornar um jogador do time nacional. E se tornando do time nacional, ele jogaria na Copa Mundial. and then boom, he'd kick the ball. E chutando a bola, 하고 하는 게 막 텔레비전에 나타나면 And the ball that e aquela bola de futebol balançar a rede, isso era o sonho dele aparecer na televisão. TV, it would make him so good. Feel Isso deixava ele muito feliz. 컵에 나가서 자기가 찬 볼이 막 백내 팍 막 출렁하게 텔레비전 나오고 막 그래 하는 게 소원이었어. and his wish was to be on the national O sonho dele era pegar a bola, chutar a 100 metros de distância, balançar aquela rede e aparecer na televisão. 사람은 공만 있으면 and him if as long as he has a ball, Só dele ter uma bola, 혼자 막 잘 놀 수 있는 사람. he could have a good time for a year, 10 years. ele podia brincar sozinho por 1 ano, 10 anos, 100 anos sozinho. About soccer, he entered soccer academy. Por isso, para aprender mais futebol, ele entrou na academia de futebol. Hard, and he learned. E ele se esforçou e aprendeu. And one day he felt, did I practice too hard? Mas um dia ele pensou, será que eu treinei muito? O corpo dele não estava muito bom. Ah, eu acho que eu exagerei. Ele pensou que se ele ficasse uns dias assim, ele ia melhorar. Mas a doença piorou e piorou. O que está acontecendo? E ele fez um exame And they said he had tuberculosis. e ele estava com tuberculose. Nowadays in Korea, there aren't Hoje em dia, a tuberculose na Coreia não é grandes coisas, né? Não é perigoso assim, porque o remédio é muito bom. É só tomar o remédio que logo a pessoa melhora. back then they didn't have good medication for tuberculosis. Mas naquele tempo não tinha bons remédios para tuberculose. 을 쉴 때
principalmente a tuberculose. Quando o paciente ele respira, 날라다니 딴 사람의 또 손맛이 들어가는 거예요. The person could exhale it through his breath, and it'll porque quando ele respira, sai a bactéria pelo nariz e entra em outra pessoa. Então, se uma pessoa fica com tuberculose, that person's family will a família toda naturalmente fica todo mundo com tuberculose. because this person now has tuberculosis. E como ele se tornou um paciente de tuberculose, ele já não podia mais ficar naquela escolinha de futebol e ele voltou para casa. 가지고 다 E foi no outono. And he came home, and the whole family Mas quando ele chegou em casa, porque toda a família sabia, ninguém falou nada. 지냈어요. and he stayed a few days in his home. E ele ficou alguns dias em casa, But one day in the morning, mas um dia de manhã, his father had already passed away. 어머니하고 o pai dele havia falecido The brother e tinha somente a mãe e o irmão mais velho. Tinha a esposa tinha sua cunhada, né? E os filhos, os seus 2 sobrinhos. but in the morning, Mas na sala, a mãe e o filho estavam falando alguma coisa. the mother began to weep and wail. E a mãe começou a chorar. O que será que aconteceu? 형이 E ele se aproximou. The older brother spoke. 동생들 E o irmão dele falou: Senta aqui um pouquinho. 내가 Sim, mano. 형으로서 이런 얘기해서 안 되는 줄 알지만 I know as your big brother, I should not be Eu sei que eu não devo falar isso para você como irmão mais velho, mas eu vou ter que falar. 너하고 나하고 둘이만 있으면 문제가 안 되는데 If it's just the two of us living in this Se na nossa casa vivesse só eu e você, não seria problema. 작은 조카들 있지 않느냐. but in this home, your young Mas quando eu vejo na nossa casa tem os 2 sobrinhos, né? Você não vê? if you Se você ficar aqui, certamente as 2 crianças também vão pegar tuberculose. if it's just me, Se eu estivesse aqui sozinho, então eu não estaria dizendo isso para você. if they get tuberculosis, they're weak. Mas diz que se as pequenas crianças pegarem tuberculose, logo elas morrem. Not be saying this to you. Desculpa, eu sei que eu não podia falar isso para você, I want you to leave this. mas eu gostaria que você saísse dessa casa. And when he thought about it, that was right. E quando ele parou para pensar, o irmão dele tinha razão. Surely his nephews would get tuberculosis. The little Com certeza, os sobrinhos dele pegariam tuberculose. Sim, irmão. Eu pensei errado. Eu vou sair. Ele, sem tomar o café da manhã, se levantou 어머니 옆에서 e saiu. 우시기만 하지. and the mother was there, and all she did was cry. E a mãe, ao lado, só estava chorando. 결이 그때 Mas ela não podia impedi-lo. That's how scary tuberculosis was back then. Naquele tempo, a tuberculose era algo medonho. This was 30, 40 years ago at least. Isso é algo que aconteceu há 30, 40 anos atrás. Mais de 40 anos atrás. E era assim naquele tempo. And now it was becoming early winter. E quando chegou o começo do inverno, ele não tinha roupa, ele estava com uma roupa bem fininha. E estava frio e ele saiu de casa. Now, what am I supposed to eat? O que será que eu tenho que comer? Where am I going to sleep? Onde será que eu tenho que dormir? Isso era muito difícil. And all day long he looked for a place. Ele procurou o dia inteiro um lugar para dormir, mas não achou. And he ate nothing all day long. E ele não tinha nada para comer o dia inteiro. In the evening, towards the outside the village, E à noite, ali na saída do vilarejo tinha uma casa. 갖다 묻고 이제 상여를 분해해가지고 보관하는 상여집이었어요. and that place was a storage where Aquela casa era assim, era um depósito onde as pessoas usavam para guardar o caixão, porque as pessoas queimavam o corpo, enterravam e depois sobrava o caixão e ali era o depósito. E ele não tinha lugar para dormir. if he entered into that warehouse for a coffin, E ele pensou, se eu entrar nessa casa onde é o depósito do caixão, pelo menos eu vou me proteger do vento e vou poder dormir ali. Era o depósito de caixão. Ele estava com medo, mas he laid some grass on the ground and
ele colocou um pouco de grama no chão e se deitou. cold. E ele bloqueou o vento também. 내가 이래 밥 E enquanto ele se deitou, ele pensou várias coisas. Nossa, eu não tenho onde comer, eu não tenho onde dormir. Able to live. 병은 중환. Quanto tempo será que ainda vou ter que viver? 좀 있다가 이제 E a minha doença só está ficando pior. Then my only clothes are so thin, I'll probably E essa é minha única roupa fina. Eu acho que eu vou morrer congelado. Amanhã de manhã, quando eu acordar, eu tenho que procurar um lugar melhor para dormir. E assim ele dormiu. 피곤했던지 눈이 떴을 때는 벌써 해가 떴고 날이 밝았어요. and you know E eu não sei se ele estava cansado, mas no dia seguinte, quando ele abriu os olhos, o sol já tinha nascido. 엄산하게 추웠어요. and his body felt so cold. 얇은 여름 만날 때 E ele estava com muito frio, 밑에 내 porque ele estava usando roupa muito fina. E ali ele foi ali no riacho e lavou o rosto. His name, Mas alguém estavam chamando. E quando ele olhou, our lady. era a senhora, a vizinha dele. Oi? Oh, você quer ir comigo? Onde que a senhora vai? Eu tô indo para a igreja. Tá, eu vou, vamos comigo. 갈 데도 없는데 He had nowhere to go. E assim, como ele não tinha para onde ir, ele a seguiu. 15월이 한 20리 가까이 되는 거리. And you know, it was a certain distance, several kilometers. Eu acho que era mais ou menos de 7 quilômetros. So she walked in the front 가문의 교회 E 5 quilômetros e ele a seguiu. church chapel. E naquele tempo não era uma igreja assim, 사람은 era uma casa de família. Many people there. 목사님 Tinha umas 8 pessoas, 면 부인이 성경 não tinha nem pastor, mas era uma senhora que estava com a Bíblia aberta e pregando. Before he was cold all day long. E como no dia anterior ele passou frio, entrando naquele quartinho quente, nossa, ele estava morrendo de sono. Ele não conseguia aguentar. Back against the wall. E assim ele apoiou a cabeça na parede Snored as he slept. e dormiu roncando. After some time, 깨워서 보니까 Passou um tempo 예배가 끝나고 e quando eles o acordaram, o culto já havia acabado, todo mundo tinha ido embora 3 or 4 people were there having e tinha umas 3, 4 pessoas sentadas ali para comer junto. E deram comida para ele comer. he was so thankful. Ele ficou tão agradecido. But I have tuberculosis. 이야기를 해야 하는 Ai, mas eu sou um paciente de tuberculose. Será que eu tenho que falar para eles? Ai, mas se eu falar, eles não me deixarem comer. Go crazy if he doesn't get to Ai, se eu não comer, eu acho que eu vou enlouquecer. E ele não falou. 밥을 한 그릇 E ele comeu a comida. finish the whole bowl of rice. Ele comeu uma tigela inteira de arroz. So thankful. E ele ficou tão agradecido. 아까 그 설교 E depois que ele acabou de comer, Preaching earlier. 성경 aquela senhora que estava pregando mais cedo pegou uma Bíblia 책에서 성경을 설명해 주는 거예요. e lendo essa palavra de Romanos para ele, ela explicou a Bíblia para ele. 이렇게 이야기를 듣는데 And he was listening for about an hour and a half. E quando ele estava escutando por 1h30, Sin, 예수님이 우리 todos nós somos pecados e cometemos pecado, but Jesus received the punishment for our mas Jesus recebeu toda a punição pelo nosso pecado e morreu na cruz. 내죄 때문에 예수님 죽게 다 씻어졌다는 거예요. Therefore, all of your sins have been washed away. Por through isso, the cross. todos os seus pecados foram lavados com a morte de Jesus na cruz. Bible. 자, 이 성경 E 보니까 está escrito isso na Bíblia. E quando a gente vê na Bíblia, Verse it says, 로마서 quando a gente vê no próximo versículo, Romans chapter 3, verse 23, Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. have sinned and come short of the glory of God. Because we have sinned, we are unable to reach 죄를 God. 범치 않은 한 사람도 없어요. Porque nós cometemos pecado, não conseguimos alcançar a Deus. All have sinned. 죄인이기 때문에 Porque todos pecaram 하나님과 e somos pecadores.
And sin is the wall that blocks between you and God. 하나님 볼 수 E o pecado é o que bloqueia nós de Deus. And you cannot be with Então não God. conseguimos ver a Deus, não conseguimos estar com Deus. Sinners come short of the glory of God. Por isso, tais pecadores não podem alcançar a glória de Deus. Mas quando a gente abre o próximo versículo e fala o que está escrito, vamos ler todos juntos? 있는 구속으로 말미암아 Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 죄를 지었는데 What does it say? Yes, we have O que está sinned, escrito aqui? Nós cometemos pecados, but Jesus has redeemed us. mas Jesus nos remiu. 도도 갖다는 그걸 얘기하는 게 아니고 And so the word redeem sounds like the same word in Korean. where Não you- está falando, essa remissão não é que a gente devia ser preso, mas nós How? cometemos pecados e Ele nos salvou disso. Como? Because Jesus received the punishment Todo o castigo que nós devíamos receber por causa do pecado, Jesus recebeu por nós. was on this earth for 33 years. Jesus veio nessa terra e vivendo por 33 anos. 예수님이 죄가 Ele foi crucificado na cruz. He was not crucified because he had sinned. 예수 우리를 Então ele não foi crucificado porque ele pecou, mas porque Jesus nos amou He received all the punishment e for todo o castigo pelo pecado que nós deveríamos receber, ele recebeu no nosso lugar. sin. 예수 우리를 구속 Então nós cometemos pecados, 죄에서 구원하고 mas Jesus nos remiu. 속했습니다. And he redeemed Jesus nos salvou do pecado. Jesus remiu todos os nossos pecados. Por isso, pela graça de Deus. without any wage, without labor. A graça representa sem salário, sem esforço, sem obra. 하나님 우리를 De graça foi dado. Isso é graça. All we did was sin. Nós não fizemos nada, somente cometemos pecados. Jesus being crucified, Mas com a morte de Jesus Cristo na he cruz, received all the punishment for my sins. 우리가 죄 ele recebeu toda a punição pelo nosso pecado. Sins remain. E porque não sobrou nenhum pecado, 자 된. Therefore it says, being justified. está escrito que sendo justificado. 우리가 지은 죄 우리가 벌을 Com certeza nós pecamos. For our sins, 예수님 우리가 E nós tínhamos que ser castigados pelo nosso pecado. instead received all the punishment Mas for our porque sins. Jesus foi Therefore God tells punido us por todo o nosso pecado, Deus fala que nós fomos justificados, que nós não temos mais pecado, que somos lavados. telling us now. 자, 로마 É o que a Bíblia está nos falando. Let us look at Romans 3:23 again. Vamos ver mais uma vez Romanos 3:23. 죄인입니다. We're sinners. 하나님의 영광에 Pois todos pecaram, 저주받고 têm pecado e carecem da glória de Deus, senão vão ser destruídos. Versículo 24. 지었기 때문에 Com certeza nós pecamos. 하나님의 영광을 이루지 못하고 Porque pecamos, então somos pecadores. Receive hell and E destruction. porque a gente não alcançou a glória de Deus, temos que ir para o inferno, para a destruição. Mas no versículo 24 tem uma palavra incrível. 하나님 안으로 가봅시 어렵다 하시면 어떤 자 Being justified freely by his grace through the Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. says we have committed sins. 그리고 죄 Aqui diz o quê? Sim, nós cometemos pecados. 하기 위하여 Nós cometemos pecados. 또 알- Mas para perdoar esse pecado, 하나님의 은혜로 nós não fizemos nada. Freely. Mas pela graça de Deus, de graça. Instead, wash away our 예수님을 sins. 보내서 He sent Porque Deus, Ele lavou nosso pecado através de Jesus, Ele enviou Jesus. E quando Jesus foi crucificado, for sins that we were supposed todo o castigo que nós deveríamos receber pelo nosso pecado, Ele recebeu. Por isso que Ele fala que nós somos justos. Pessoal, vocês sabem disso? 죄를 지으면 법원에 가 재판을 받죠, 그죠? In Korea, if you commit a crime, you go Então, no nosso país, na Coreia, se você comete um crime, você vai para a corte para receber um 죄가 julgamento. 죄를 큰 죄는 무슨 벌을 받는지 아십니까? when you commit the biggest Vocês sabem qual é a pena pro maior crime que você comete? 다시 말해 법정 최고형이 뭐지요? in other words, what is the highest punishment? Qual é a maior pena para um crime? Death penalty. Pena de morte. 위에는 또 있습니까? Is there anything high above the death penalty? E acima da pena de morte, existe outra pena? 있습니까? Is that right? Não. 자, 그럼 물어봅시다.
Let me ask you. certo? 내가 죄를 지었어. Então, deixa eu perguntar para vocês. 사람은 Eu cometi pecado. I killed one person. Eu matei uma pessoa. The judge gave me the death penalty. O juiz me dá a sentença de morte. 맞습니까? E eu tenho que receber a sentença de morte, certo? 한 사람 더 죽여 두 사람을 죽인 게 발각이 되면은 But then I had killed another person earlier. E se descobrirem depois que eu matei mais uma pessoa, Then what punishment? eu matei duas pessoas. Então, qual é a punição que eu vou receber? What will I receive? 사형이 O que eu vou receber? 두명 죽여도 Even though I killed Pena de morte, 왜? mesmo matando duas pessoas. Por quê? the highest punishment under the law is the death Porque a maior pena num julgamento é a pena de morte. Não existe nada maior do que uma pena de morte. Se você matar uma pessoa e se você recebe a pena de morte, mesmo você matando 10 pessoas, mesmo matando 1000 pessoas, mesmo matando 10.000 pessoas, penalty, and it's você receber uma vez a pena de morte é o fim. 10명 죽이면 certo? 사형 당한다고 그 집안에 또 죽이고 합니까? 안 하죠. 이미 죽일 수가 없죠. if you kill 10 people, do they bring back the Então, se você mata 10 pessoas e aí traz a pessoa de novo que recebeu pena de morte, matou ela, faz ela ressuscitar para matar de novo? Não. Então, Jesus, não só pelo pecado de uma pessoa, mas ele carregou o pecado de todo mundo. Ele recebeu o castigo por todos os nossos pecados. E porque a maior punição da lei é a pena de morte, se você receber a pena de morte, all the punishment for our sin? Jesus já lavou por toda a pena do nosso pecado. Amém? 맞습니까? Amém? 그래서 로마 3장 Certo? 4절에 Therefore, in Romans chapter 3, verse 24, Então, em Romanos 3, 24, 예수 우리를 대신해서 죄를 씻어 주시고 대신해서 십자가에 못 박혀 죽으셨으므로 말미암아 through the redemption that is in Christ Jesus, through Jesus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, que Jesus foi crucificado no nosso lugar, que Jesus foi lavando o pecado no nosso lugar, sendo justificados gratuitamente por sua graça, being justified. sendo justificados, Justified. 의롭다는 말은 sendo justificados. 죄가 없다는 Ser justificado significa o quê? No sins. Que não tem pecado. 자, 예수님 십자가에 못 박혀 죽으실 때 Amém? For when Jesus was crucified Quando Jesus foi crucificado, for our sins, ele morreu pelo nosso pecado. 받으셨습니다. he died for our sins, received all the punishment for our sins. E ele morreu por todo o nosso pecado, pela punição de todo o nosso pecado. Então, mesmo que a gente não faça nada, Because Jesus received all the punishment for sin, porque Jesus recebeu toda a punição pelo pecado que nós devemos receber, in person, então eu sou uma pessoa limpa. I am justified. Então, eu posso dizer que eu sou justo. 23 and 24 again. Vamos ler Romanos 3, versículo 23 e 24 de novo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 24절 Verse 24. 다 같이 읽어봅시다. Versículo 24. Together. Begin. 그리스도 Vamos ler juntos, 1, 2, 3 e já. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, 의롭다 하심을 mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 아무것도 안 했습니다. We didn't do anything at all. 예수님 대신 Nós não fizemos nada, 했기 때문에 porque Jesus foi punido no nosso lugar, ele nos remiu. Então, de graça, God says that we are justified. Deus diz que nós somos justos. Justified means having no sin. Ser justificado significa não ter mais pecado. Amém? 라고 하셨으면 If God says that you are justified, Se Deus falou que nós somos justos, 인입니까? then are you a sinner or então vocês são justos ou pecadores? 자 이제 우리는 뭘 하고 죄를 씻어주면 좋은데 it'd be good if we did something and got our sins washed. Então, seria muito bom se a gente fizesse algo e o nosso pecado fosse lavado. Mas nós não fizemos nada e o nosso pecado foi perdoado. Por isso a gente não consegue sentir. 25 years ago, 이 시계를 Eu acho que há 25 anos atrás, eu recebi esse relógio de presente. LA in the United States gave
em Los Angeles me deu esse relógio de presente. Back then, this watch cost about $1,000. Eu acho que esse relógio custava $1.000. É o relógio Ômega, é muito bom. Years I've been wearing this watch. Faz 25 anos que eu ando com esse relógio. 그럴까봐 이건 집에 놔두고 And when I travel abroad, I'm afraid of losing this watch. Porque quando eu vou para a África, eu tenho medo de perder esse relógio, então eu deixo em casa. E eu vou com um relógio barato Back. 이거 지금도 e eu dou para as pessoas também quando eu volto, né? Still as good as new. Mas esse relógio ainda parece novo. Bruises. Não tem arranhão, não tem nenhuma, não tem nada de errado nele. Batteries, that's it. Às vezes eu só tenho que trocar a bateria. Back then, this watch cost like $1,000. Naquele tempo custava $1.000. 선물로 받을 때 And when I received this watch as a gift, Quando eu recebi esse relógio de presente, how much I paid to receive this as a gift? você sabe quanto eu paguei para ganhar esse presente? Anybody know? Alguém sabe? 얼마 줬어? How much did I pay? 100만 원짜리인데 Quanto eu dei? $1,000? 10만 원? Ele é $1.000. $5? Então eu paguei $100? $5? $10? Não, 대가가 없이 Without não waiting. paguei nada. That's what a gift De is. graça. 받고 Por isso que isso é um presente. By paying money, 공짜로 얻는 Você não ganha pagando. free, that's a gift. 하나님 우리 Você ganha de graça. Isso é presente. 예수 십자가에 못 Quando Jesus perdoou nosso pecado, quando Jesus morreu na cruz para perdoar o nosso pecado, olha, esse relógio custa $1.000. Só me dá $10, então. Então isso é presente ou não é? 받으니까 Não é presente, certo? $1,000. 만 원만 내라 Ele é $1.000, mas só me dá $10. 만 원, Então isso já não é presente. 만 원만 내라 É $10.000, mas me dá só $10. Então isso não é presente. Given free. Presente é de graça. Therefore, when Jesus forgave our sins, Então quando Jesus perdoou nosso pecado, 은혜로라고 말합니다. he forgave them for free. ele ter perdoado de graça, isso quer dizer que foi pela graça. 아무 일도 안 하고 돈도 안 내고 수고도 안 하고 그냥 공짜 자 이렇게 주는 겁니다. Grace means freely, without waiting. Graça representa de graça, sem salário, sem obra, sem nenhum esforço. Toma aqui de graça. Isso é graça, entenderam? 이래서 하늘나라 가는 게 아니고 Therefore, it is not by us doing good things. Então, nós não vamos para o céu fazendo boas obras. 하도 씻어지지는 않습니다. Because no matter how much good we do, it cannot wash away Porque, por mais que a gente faça bondade, a gente não pode lavar um pecado sequer. 착한 일 한다고 그저 Então, quando uma pessoa comete pecado, that does not reduce your sin. não é porque ela faz uma boa obra que o pecado dela fica mais leve. Therefore, somebody has to die in the place for Alguém tem que morrer por causa desse pecado. 누가 내 죄를 대신 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. everyone. Jesus, for your and my sin, Pessoal, Jesus, tanto por vocês e pelos meus pecados, ele foi crucificado. E depois de 3 dias ele ressuscitou. forgave all our sins. Ele perdoou todos os nossos pecados. certo? 됐습니까? 안 됐습니까? Then everyone, are we clean or Então not? nós ficamos limpos ou não? We have been cleansed 우리가 Ficamos limpos. without any works of ours whatsoever. Por mais que a gente não faça nada, Without any works. 공짜로 por mais que a gente não faça nenhuma obra, de graça, o nosso pecado foi perdoado. 은혜라고 E é isso que nós chamamos de graça. 일이랑 하고 물건 쓸 때 돈을 주고 사면 좀 그 실감이 나지만 공짜로는 좀 실감이 안 나고 더 좋지요, 그죠? And with your works, when you pay for something and you get something, Então, quando você paga por alguma coisa, você sente que isso daqui você ganhou, mas quando você ganha alguma coisa, você não consegue perceber realmente que você ganhou aquilo. he gave up his life, he died. Então, Jesus, ele deu a vida dele, derramou seu sangue e morreu por nós. Como nós poderemos pagar por isso? 신의 벌 받고 십자가에 못 박혀 죽으셨기 때문에 Jesus, he died on the Porque cross. Jesus Cristo morreu sendo punido na cruz pelos nossos pecados, 박옥수 que nós deveríamos receber. Pastor Oxu Park, Eu sou o pastor Oxu Park. 값은 the price
price of Pastor Oksu Park's sin, O salário do pecado do pastor Oksupark, 됐습니다. when Jesus was crucified, he already paid for them all. quando Jesus foi crucificado, ele já pagou por tudo. Amém? 십자가에 못 박혀 Amém? 죽음으로 Through his death at the cross, Pela morte dele na cruz, washed away. ele lavou tudo. 기록한 성경 이사야 53장 And the scriptures that record more precisely about this, Então, no livro de Isaías está escrito mais detalhadamente sobre isso. 53 verse, Vamos ler o versículo 4 primeiro. here it tells us, 그는 가난한 Aqui está escrito: surely he, this is referring to Jesus, certamente ele representa Jesus. 우리의 Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. him stricken, smitten of God, and afflicted. 자, 5절에 좀 더 자세히 이야기하는데 And verse 5 tells us more clearly, Aqui o versículo 5 fala um pouco mais detalhado. 우리의 허물을 인하여 Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões 우리의 죄악을 인하여 e moído pelas nossas iniquidades. 징계를 받음으로 우리가 평화를 O 누리고 castigo que nos traz a paz estava sobre ele, 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 e pelas suas pisaduras fomos sarados. do you understand what this is saying? 우리가 Vocês estão entendendo o que isso quer dizer? 벌을 All the punishment for sin that we were supposed to Todo o castigo pelo pecado que nós deveríamos receber, 받으셨기 때문에 in our place, Jesus received porque Jesus foi castigado no nosso lugar. through his stripes. 우리는 징계를 안 받아도 Mas ele foi traspassado. 채찍에 맞음으로 Por causa disso, a gente tem paz. E ele foi, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Versículo 6, o que diz? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 우리 죄가 사해졌다. God does not just say to us, "Oh, your sins are forgiven." 그냥 우리를 Deus não simplesmente disse: ó, seu pecado foi perdoado. Olha, você é He limpo. does not say that. Olha, você é justo. Ele não simplesmente falou isso. Quem? Deus. Through Jesus being crucified, 제가 Através da morte de Jesus Cristo na cruz. 정신훈련소에 Quando eu fui para o exército, received communications training at the community. na base de comunicação, eu recebi treinamento para comunicação. I had two friends, E eu tinha 2 amigos lá. and both of them are from Gwangju. Esses 2 amigos são de Gwangju. One was named Song Sun-jong, Um é o Song Soo-jong named Kim Chang-won. e o outro é Kim Chang-won. 5년도에 같이 교육을 받았으니까 And we got trained together in 19 Em 1965, nós recebemos o treinamento juntos. has it been? 40, Quanto tempo passou até agora? 55년 55 40, 55 anos. 제대하고 난 뒤에 After I was discharged from the army, Depois que eu saí do exército, eu queria encontrar o Song Soo-jong. and so I looked at the phone book in the Gwangju E eu procurei em Gwangju o telefone dele na prefeitura. for Song Sun-jong. E apareciam 4 Song Soo-jong. Eu liguei para o primeiro número. Mr. Song Sun-jong, Alô, é o senhor Song Chung-jong? 내가 Sim, sou eu. well, I'm looking for someone. Eu estou procurando uma pessoa. E desculpa, Named Song Sun-jong, and I'm looking for him. é que eu tenho um amigo chamado Song Sung-jong e eu estou procurando por ele. Por acaso, qual é a sua idade agora? It wasn't him. Ah, tenho 34 anos. Não, então não é. Ah, desculpa. 전화하니까 E eu liguei para a segunda pessoa. E quando eu liguei, 혹시 통신훈련 tinha a mesma idade que eu. I asked him, were you at the communications Aí eu perguntei, por acaso você estava na base de comunicação? 팍팍 Ah, sim. 맞지 맞지 Hey, are you Pak 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 Oksu Park? Aí ele, oh, por acaso eu vou ser o Pakusu, né? Certo? Oh, Sung-jong. E assim a gente se encontrou. Gwangju. 광주 갈 때마다 E ele vive em Gwangju. Gwangju, I call him on the phone. 저 Sempre que eu vou para Gwangju, eu ligo para ele. Hey, come to my church. Come to the church. Oh, vem para nossa igreja 근데 이번에 e vamos comer juntos. 해집 브라지에 와서 했는데 And this Mas dessa vez
a Rede Brasil ia gravar um documentário And they called all the people that knew me and e eles chamaram todo mundo que tinha relação comigo para filmar. E eles queriam também fazer um documentário com isso. Sung Jong. E eles chamaram o Sung Sung Jong. And we were filming the documentary. E gravando o documentário, ele falou para mim: Yes. Ô, pastor Oxupark, o quê? Me paga o pão. What bread? Que pão o quê? Every night at the communications training base, I Todos os dias na base de comunicação, à noite, eu pagava pão para você. E quando eu penso nisso, didn't bring any money. naquele dia, naquele tempo, eu não levei um tostão comigo. In the army, they give you clothes, they give you food. Porque se eu for pro exército, eles dão comida, roupa, não preciso de dinheiro. Before I went to the army, I said goodbye to the adults. Porque quando, antes de ir pro exército, eu cumprimentei os adultos, eles me deram dinheiro. Minister at the Changpali Church before. E eu estava como evangelista de Champali e fui pro exército. E hoje em dia, naquele tempo, a Bíblia era muito cara. E muitas pessoas não tinham Bíblia, né? Mesmo vindo para a igreja. E elas não tinham dinheiro para comprar. Então, com aquele dinheiro que eu tinha, eu comprei algumas Bíblias e mandei pelo correio para alguns irmãos que não tinham Bíblia. E naquele tempo, eu fui para o exército e levei 30 centavos para poder comprar um selo. E eu paguei 10 centavos em cada selo. Então, eu comprei 3 selos. E todas as noites eu comia pão. Ah, foi o irmão Som que comprou para mim. Eu perguntei, quanto que custou o pão? Ah, foi muito caro. Mas você não pode pagar. Ele brincou assim, né, comigo. Song had bought the bread. O irmão Som comprou pão para mim. E agora a gente tá velho e a gente é muito amigo. And the other friend, Kim Chang-won, I'd been looking for him, but I couldn't. O amigo Kim Chang-won, eu procurei por ele, mas não achei ainda. Mas sempre que eu vou para Gwangju, eu o encontro. E eu me lembro que a gente conversou bastante, né? E a gente fala um monte de coisa. And he talked about how I was working for the church in the army, so he had to E ele falou como eu trabalhava pela igreja lá no exército e ele trabalhava no meu lugar e por causa das minhas coisas que ele organizava, ele apanhou no meu lugar. Eu não me lembro disso, mas eu acho que ele não tá mentindo, né? Porque a gente era muito amigo do exército. really lots of bread. E ele realmente comprou muito pão para mim. Eu tenho gratidão por isso. E eu comi pão e passaram-se 55 anos. Mas eu ainda tenho coração de gratidão. E porque no exército a gente é muito egoísta, né? Na cruz, Jesus Cristo morreu. E depois que eu comi o pão, eu não comi nenhum pão. Imagina, se eu fizesse isso, ele ficaria chateado, não é verdade? Jesus Cristo morrendo na cruz, ele derramou o seu sangue. Realmente, se você falar, mas eu ainda tenho pecado, isso é o que deixa Jesus mais chateado. O que nós devemos falar? Que vai agradar a Deus, a Jesus. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor lavou todos os meus pecados. É assim que nós devemos fazer. Dá cânticos. I am not redeemed by the Eu não sou remido pelas obras e nem por coisas que perecem, nem pelo ouro, nem pela prata. Holy God, the Son of God, by the blood of Mas, Santo Deus, Filho de Deus, pelo sangue do Cordeiro, eu sou remido pelo sangue do Cordeiro. all our sins. Jesus já perdoou todos os nossos pecados. Ele já falou que nós somos justos. Mas se você disser que é pecador, imagina quão chateado Jesus Cristo não fica. Não é verdade? Muitas pessoas frequentando a igreja falam que Jesus morreu pelos seus pecados, mas ainda continuam a dizer que são pecadores. O Senhor fica muito chateado. Are forgiven. O nosso pecado foram perdoados. God said you're washed. Deus diz que nós somos justos. Deus fala que nós fomos lavados. Person who used to play soccer, Aquela pessoa que eu falei que jogava futebol, after eating lunch,
목사님도 Depois que ele comeu, depois que ele almoçou, Not a pastor, not a minister. There was this lady who não era nem um pastor e um evangelista, era uma senhora, abriu a Bíblia and explained to him in detail how e ela explicou cuidadosamente como todos os nossos pecados foram perdoados por 2 horas. after hearing those words, Mas depois que ele escutou isso, sins have been washed away. realmente meu pecado foi perdoado. It was so unforgettable to him. Ele falou que ele não consegue se esquecer daquele dia. He ate nothing the Ele pensou, ontem eu não comi nada, e ele almoçou, e na janta eles deram de novo comida, e participou do culto da noite, e novamente ele foi para aquela casa. Aquela senhora foi para a casa dela, back to the coffin e ele não tinha para onde ir, ele foi de novo para o depósito de caixão. warehouse. E naquela noite, quando ele dormia no depósito de caixão, ele estava tão grato para com Deus. God, I got to eat 2 meals today. I'm so thankful. Ele tinha tanta gratidão. Deus, eu comi 2 pratos de comida hoje. Foi incrível que meus pecados foram perdoados. E depois que ele recebeu o perdão do pecado, His heart felt so joyful. ele sentiu que Deus que estava no seu coração, ele sentiu tanta felicidade. Ele foi a primeira vez que ele orou na vida. Deus, muito obrigada porque o Senhor perdoou meu pecado. O meu pecado foi perdoado. E ele orou por mais uma coisa. Deus, agora o tempo está ficando cada vez mais frio. Por favor, que o Senhor possa me dar um quarto para dormir. Não precisa ser um bom quarto. Ele orou assim. E o sol nasceu e ele acordou. Ele lavou o rosto And he went out to look for a place where he could sleep. e ele começou a procurar um lugar para ficar. But from the other side, somebody called out, "Hey, E de repente, lá do outro lado, um senhor chamou: "Ô, Ridir!" Ele virou. guy he knows from the village. Era um senhor que ele conhecia. 잘 어디 갔었어? Hey, I've been looking for you all day yesterday. Where Ontem eu te procurei o dia inteiro. Onde você estava? were you at church yesterday?" 너 예수 믿나? Ah, ontem eu fui para a igreja. Oh, você acredita em Jesus? Sim, ontem foi a primeira vez. Por quê? 이 사람 É que eu tenho uma coisa para te falar. This man, he runs a garden. Ele tinha um pomar. 집이 전집 있고 He has a nice house in the village, Ele tinha uma boa casa na cidade. 가가지고 사과나무를 심었어. but at the E embaixo da montanha ele comprou uma grande terra e plantou um monte de macieira. 다가 and he farmed apples. 가을에 사과 막 익었는데 E construindo plantando as macieiras, no outono todas as maçãs nasceram, ele colheu 그러고 난 e assim ele vendeu tudo. 열매라 E depois disso, no inverno, Farming in the winter, so como não tem nada para fazer com aquelas macieiras, 집에 있고 싶은 거야. he doesn't want to stay at ele não precisava ficar no pomar, ele queria ir para casa. his family. 근데 가수원이 Ele queria ficar junto com a sua família. Apple garden was Mas o pomar, aquele pomar ia ficar vazio. E ele não queria deixar vazio. E tinha coisas lá. E ele queria deixar um caseiro. and he heard that Hijin has tuberculosis. Mas ele escutou que o Ridine estava com tuberculose. E ele falou: Ridine, fica naquele meu quarto do pomar. Lá é bem quentinho. Branches I cut down. Aqui tem um monte de galho das macieiras. É só você queimar e você faz uma fogueira. É muito quente. Você quer ficar lá naquela casa para mim? Him to live there. Ele estava pedindo para viver lá. Is this what it means when God answers your prayer? Nossa, é Deus orando, respondendo minha oração. Ele falou obrigado e ele foi. 갖다 아궁이 넣어 불을 때 And he got the apple branches and put them E ele pegou aqueles galhos das árvores da macieira e colocou dentro da fornalha. Ele limpou o quarto. E aquele quarto estava bem quentinho. amazing. Era incrível. God is hearing my prayer. Deus escuta a minha oração. Enquanto ele estava lá, And until passou-se o inverno e chegou a primavera. God would give him food to eat. 너무 잘 Deus deu alimento para ele. Ele viveu muito bem. Then after about 2 years, E depois de uns 2 anos, he was completely healed. o corpo dele foi completamente curado. School E para entrar no seminário, with the missionary school application
application, he came to my school. 내가 Ele trouxe a sua inscrição para a escola de teologia e eu estava fazendo uma entrevista com ele e ele me falou do passado dele. 만나기 전까지 Up until meeting Jesus in his life, Ele falou que até antes de encontrar Jesus, ele não tinha esperança, ele tinha tuberculose, ele ia morrer congelado e com fome. but that day he followed his neighbor to church. Mas naquele dia, indo para casa, da casa da senhora, e escutando a palavra, e não de um pastor, mas de uma senhora, e por 2 horas escutando, ele descobriu que todos os seus pecados foram perdoados, e Deus estava com ele, meu pecado foi lavado. Desde então, Deus estava com ele. E depois, Scary disease. a tuberculose é algo medonha, mas ele foi curado perfeitamente. And to come into E ele, school, he came with these. para se inscrever na escola de teologia, ele fez a inscrição. E quando eu perguntei, 자기는 ele falou assim: He said he had tuberculosis. 형님에게 쫓겨나가 ele estava com tuberculose e foi expulso pelo irmão dele, ele não tinha para onde ir, 죽을 ele estava com roupa de verão 하는 방을 e ele pensava que ia morrer de frio. Mas Deus lhe deu um quarto, lhe deu comida, lhe deu dinheiro, lhe deu uma roupa limpa. E assim ele queria viver por Deus, ele falou. Become an amazing pastor. E agora ele se tornou um incrível pastor. A preacher who preaches the gospel and works Agora ele é um pregador do evangelho precioso 정말 좋은 e sem obra nenhuma. a good lady. Ele somente se encontrou com uma boa senhora, escutou a palavra da Bíblia. And heard the words that by the blood of Jesus his sins were forgiven. Ele somente escutou a palavra de que Jesus perdoou os pecados dele. Depois de escutar isso, And that's right, my sins are Jesus morreu pelos meus pecados e realmente meu pecado foi perdoado. Ele creu que o pecado dele foi perdoado. E depois ele teve paz no coração living and working inside of him. e Jesus estava vivo trabalhando dentro dele Amazing pastor. e se tornou um grande pastor. Pessoal, nós, pela graça de Deus, He did not want us to receive destruction. porque Ele não quis que a gente recebesse destruição, através do sangue de Jesus na cruz, All the punishment todo o castigo que nós devíamos receber pelo nosso pecado, Jesus recebeu no nosso lugar. Escutando isso, depois de ler a Bíblia, sins are all gone. todo o meu pecado sumiu. Não simplesmente foi embora, But Jesus received the punishment for all. mas Jesus recebeu o castigo no meu lugar. I have no sins. Por isso eu não tenho mais pecado, porque Jesus já recebeu toda a punição, porque eu tenho pecado, eu sou limpo. E em 1962, lendo a Bíblia, não foi que alguém me falou, mas meu pecado foi perdoado. Thankful I am. Eu fiquei tão grato, From that day I gave myself to the que desde então eu dei a minha vida para o Senhor e virei o pregador do Evangelho. E para inúmeras pessoas, I tell them the fact that Jesus has forgiven eu estou falando que o fato de que Jesus perdoou nosso pecado. Hoje em dia, muitas pessoas na Coreia, even though with their mouth they say Jesus forgave my sins. mesmo elas falando que Jesus perdoou os seus pecados, embora elas digam que acreditam nisso, mas elas ainda dizem ser pecadoras. Dizer que é pecador quer dizer que seu pecado ainda não foi lavado. Porque se seu pecado foi perdoado, por que você é pecador? Se o seu pecado foi perdoado, você não é mais pecador. Meus pecados foram lavados, eu sou santo, eu sou justo. É o que dizemos. Qualquer um que escutar essa palavra e acreditar no seu coração que Jesus perdoou seu pecado, então essa pessoa se torna um com Jesus. E assim Jesus vai te ajudar. Você vai receber a grande graça de Jesus e partir desse mundo e poder viver no céu para sempre com o Senhor. Já passou bastante tempo. Amanhã de manhã temos mais uma sessão. Então,
Eu espero com que todos vocês possam ter certeza de que seu pecado foi perdoado. Se você não tiver certeza, 안타까운 건 pergunte aos pastores ao seu redor. Infelizmente, hoje em dia tem muitas igrejas, 수년 민낯합니다. mas porque eles não sabem desse fato, mesmo que eles vão por a igreja há 50, 60 anos, há muitas pessoas que dizem que são pecadoras. Nós não somos pecadores. Nós cometemos pecados, mas Jesus já perdoou tudo, derramando seu sangue na cruz. Vamos orar? Father God, we thank you. 주하고 더 Senhor, nós te agradecemos Filthy and dirty sins. 잘 못 박히시. por nós, sujos pecadores. O Senhor morreu na cruz e recebeu o castigo. O Senhor derramou seu sangue Now we are not sinners. e o Senhor nos lavou. Nós não somos mais pecadores. We're thankful. Quando pensamos que nós vamos viver no céu, nós agradecemos. Que todos nós possamos receber esse evangelho. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor lavou os nossos pecados. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pessoal.